Amém? Não sei se vocês repararam, o Pablo, a gente trocou de camisa hoje. O Pablo tá com Jesus King, só faltou o oversize, né? Falei pra ele, irmão, tá faltando uma manga larga aí. Aí eu peguei um terno dele, glória a Deus, um blazer. Vamos lá. Pessoal, é um grande prazer, uma alegria, né? Estar aqui com vocês mais uma manhã. Nosso pastor pediu para que a gente estivesse junto com vocês, eu e o Pablo. É uma honra para mim receber uma oração do Pablo. É uma honra estar aqui com vocês, cada líder de célula, cada membro. E eu creio que o Senhor ele tem uma palavra poderosa para falar com vocês hoje. Eu sempre falo com a juventude nos cultos de sábado, e quem não teve a oportunidade de vir, venha, em nome de Jesus. Venha abençoar a gente com a sua presença. Eu creio que o Senhor também tem algo para vocês. A palavra ela nunca volta vazia. E a palavra, ela pode ser multifacetada, né? Ela pode servir para você de uma forma, como para o outro irmão de outra. Às vezes o início da mensagem, ela é para você. Às vezes o final da mensagem, ela é para o seu amigo ou para o seu irmão que está do seu lado. Mas o mais importante é que, independentemente de qual parte da pregação ou se o todo é para você, eu preciso que você esteja com os seus ouvidos abertos. Porque aqui a gente vai passar durante essa ministração por alguns aprendizados. E durante a palavra eu vou focar, eu vou falar assim, olha, esse é o primeiro ponto que o Senhor gostaria de falar com vocês hoje. E eu creio que antes de falar com vocês, Ele ministrou muito no meu coração, essa palavra. E o tema da nossa palavra e da nossa ministração tem como foco, tem como base, o encontro que transforma. Uau! O encontro que transforma. E na palavra de Deus a gente tem diversas menções, de pessoas que tiveram um encontro poderoso com o Senhor e foram transformados por isso. Nós podemos começar com a história de Abraão, um homem simples em Ur dos Caldeus, que foi simplesmente a pessoa da qual o Senhor escolheu para que a sua promessa, o seu povo, nascesse. Temos também ali Jacó, e daqui a pouco nós vamos nos aprofundar mais. Um homem que simplesmente a tua história foi marcada por enganos e por disputas, e que durante um encontro com o anjo, ali a representação do Senhor, em uma luta, por assim dizer, ele teve a sua vida transformada. Nós temos Gideão, nós temos Moisés, nós temos Davi, o menor de sua casa, que foi ungido rei por conta de um coração que queimava pelo Senhor. E nós temos os discípulos do Senhor. Eu sempre falo, eram discípulos simples, eram jovens, para quem é jovem aqui, em torno dos seus 21, 24 anos, e que o Senhor escolheu para que de fato se tornassem os apóstolos e que ali levassem a sua palavra e que igrejas fossem implantadas. E nós temos nós, né? Cada um aqui eu creio que ou já teve um encontro com o Senhor que de fato gerou uma transformação, ou o Senhor está te chamando hoje para você ter esse encontro com o Senhor e aí você ter uma verdadeira transformação. Seja hoje, ou seja amanhã, ou seja durante a semana, como eu disse, a palavra não volta vazia, eu creio que uma semente será plantada no seu coração e no momento certo você encontrará o Senhor. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Gênesis 32, do 22 ao 30, que é o que nós iremos ler agora. É interessante que é nesse contexto de verdadeiros encontros com o Senhor que Deus ele traz para nós a sua mensagem hoje. E como eu falei, eu creio que o Senhor ele tem um tempo determinado para cada um, para que o conheça em espírito e em verdade. E mais do que isso, eu creio que hoje, e eu oro muito ao Senhor para que seja de fato hoje, o Senhor faça com que você deixe de viver uma vida marcada por experiências passadas que estão doutrinando ou estão moldando o seu caráter. Estão fazendo com que você viva ou defina quem você não é. Quer dizer que as experiências passadas, as marcas, as aflições, aquilo que eu passei, molda quem eu sou hoje? É óbvio. Isso daqui está na palavra, e isso também é a psicologia, quem é psicólogo aí pode confirmar. Aquilo que você vive no seu passado vai dizer o que você será no seu futuro, vai dizer as suas crenças e aquilo que você acredita e a forma como você vive. Mas, se estamos aqui hoje na casa do Senhor, é porque nós queremos entender o que Ele quer para nós. Não o que as marcas definem quem somos. Amém? A palavra de Deus diz no Gênesis 32, 22:
Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar, meu Deus, foi alto aqui agora, hein? Da passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou só. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou a sua articulação da coxa, de forma que lhe deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: ei, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Minha versão é NVI. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir. Jacó segurou, meu Deus, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Amém? Quantos aqui acreditam na promessa do Senhor? Quantos aqui têm uma promessa do Senhor? Amém? Irmãos, a Bíblia é recheada de promessas, em torno ali de 7.000 e alguma coisinha, não vou chutar, depois a gente procura. Mas se você ainda não tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida, é porque eu creio que você não está procurando no lugar correto. Porque eu creio que todos nós temos uma promessa do Senhor, todos nós temos uma palavra do Senhor, e todos nós temos um futuro ao qual está nos esperando, pois o Senhor já determinou. Amém? E é claro que Jacó sabia que ele também tinha uma promessa. É óbvio, Jacó não era um homem qualquer. Jacó, ele era simplesmente neto de Abraão. Uau! Jacó, ele era filho de Isaac, né? Isaac, nome bonito. Meu Deus, meu filho podia estar aqui, mas ainda não tem idade. Podia estar aqui tocando, né? Igual o jovenzinho. Jacó, ele carregava uma promessa em sua descendência. Só que mais do que isso, Jacó, ele também tinha uma promessa que veio diretamente do Senhor para a sua casa. No caso, para a sua vida, diante do seu pai e diante de sua mãe Rebeca. Havia uma palavra que o Senhor entregou para ele, está através de seus pais, Gênesis 25, 23. 2 nações há no teu ventre, mulher, Rebeca. E a maior, no caso o maior, servirá o menor. Irmãos, Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú. Jacó tinha um irmão, e ainda no ventre da sua mãe, eles lutavam e disputavam. E uma promessa veio sobre ela, dizendo que o menor, no caso Jacó, seria aquela pessoa da qual a promessa que adivinha de Abraão, Isaac, e se propagaria e até chegar a todos nós. Por isso que nós falamos hoje, Abraão, Isaac, Jacó. Não falamos Esaú. Mas é claro que até chegar nesse ponto, algumas coisas deram errado. E Jacó errou durante o seu caminho, porque ele passou por lugares que ele não deveria passar. E é interessante que mesmo debaixo de uma promessa, e ele sabia da promessa, Jacó, ele nasce de uma forma, no tanto, esquisita, diferente. Jacó, ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão. Meu Deus, eu fico imaginando a cena, né? Porque parto normal, né, antigamente, segurando o calcanhar do seu irmão. E naquele momento, vendo isso, a sua mãe simplesmente fala: tá aí, Jacó. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você, quando coloca o nome do teu filho, você bota um nome porque você acha bonitinho, ou se você bota um nome porque é tendência. Mas fato é que antigamente os nomes, eles tinham muito poder e influência sobre a pessoa. Fato é, e também podemos observar que Jesus mudou alguns nomes ao longo da sua história. E Deus, né? Abraão, Jacó, Israel. E naquele momento, Jacó, esse menino que ainda estava nascendo, mesmo com uma promessa, ele foi marcado por um nome, Jacó. Irmão, Jacó significa o usurpador,
aquele que suplanta, aquele que engana, aquele que toma o que não é seu. E por conta disso, a vida de Jacó, a vida desse menino, a vida desse homem foi marcada pelo seu nome. Às vezes você não é marcado por um nome, às vezes você é marcado por alguma outra coisa que no seu passado, infância, adolescência, juventude ou semana passada está fazendo você tomar um caminho totalmente diferente daquilo que o Senhor tem para você. Jacó vivia de acordo com o seu nome. Jacó enganou seu irmão Esaú. Esaú, chegando da floresta, da caça, pois ele era um homem do campo e um caçador nato, cheio de fome, pede: irmão, em nome de Jesus, Jesus não existia na época, em nome de Deus, me dá um pouco dessa comida aí. Claro, só se você me der a sua primogenitura. Cheio de fome, Esaú fala: tá bem, toma, não tem problema. Claro, a palavra tem poder, não era algo que podia entregar, mas era uma moral, era uma característica. Tu serias agora o primogênito. Mas é óbvio que somente o irmão entregar a primogenitura não significava nada. Ele precisava enganar o seu pai. Simplesmente, Isaac, lá próximo ao leito de sua morte, se nós podemos trazer uma analogia para hoje, talvez demenciado, talvez com Alzheimer, enfim, Isaac também o engana. Cego, sem poder enxergar, ele engana o seu pai. E rouba a bênção da primogenitura. Podemos ver que além de enganar os seus pais, muito provavelmente Jacó também, como o próprio nome diz, enganava amigos, colegas, às vezes no seu trabalho, enfim, vê se você vai se identificar com alguma coisa. Mesmo vindo de uma família com promessas, ele agiu da forma que queria. Uau! Mesmo vindo de uma família com promessas, ele simplesmente seguiu um caminho da qual ele desejou seguir. Ué, não foi ele que escolheu o nome? Sim, nós vamos falar sobre isso. Quantos de nós, irmãos, não agimos como Jacó? Como eu falei, às vezes você não é marcado por um nome, às vezes você é marcado por uma palavra de sentença sobre a sua vida. Às vezes, irmão, você vive por essa palavra. Você leva essa palavra para os seus relacionamentos familiares. Você leva essa palavra para os seus relacionamentos amorosos. Você leva essa palavra para o seu trabalho. Você leva essa palavra agarradinho, do seu lado, para o seu ministério, para o seu chamado. Mas que palavra é essa, irmão? Ih, temos um monte. Você não presta. Meu Deus, eu já ouvi isso. Sei você. Você nunca vai dar certo e jamais vai conseguir chegar em lugar nenhum. Você é igualzinho seu pai e a sua mãe. Você é um erro, você é burro, você é difícil de amar, hein? Você é tão preguiçoso, você só decepciona. Você é o problema da sua família, ou você é o problema da nossa família, dependendo de quem fala. Palavras duras, palavras difíceis, palavras que marcam, palavras que te definem, porque você quer, porque não é o que o Senhor tem para você. Mas olha só que interessante. É muito legal. A bênção roubada por Jacó não lhe trouxe paz nenhuma, irmão. Jacó, ele roubou a bênção. Uau, agora ele é o primogênito. E aí? E aí, agora você é o primogênito. Parabéns. Não lhe trouxe paz. Simplesmente Jacó, ele, a partir daquele momento, precisou ter uma vida de constante fuga. Ele fugia da verdade. Ele fugia do seu irmão. Ele fugia da sua família de berço. Família de berço, porque nós vamos falar que ele foi ao encontro do seu tio Labão. Jacó simplesmente foge da terra prometida. A promessa ao qual o seu avô tinha, Abraão: você sairá da sua terra, Ur dos caldeus, e irá para a terra prometida. E aí ele vai, e ele tem um filho Isaac, Isaac tem um filho Jacó, e Jacó vai para uma outra terra, que não é a terra prometida, porque ele cometeu um erro, porque ele simplesmente definiu a sua vida por uma palavra ou por um nome.
uma promessa que estava sobre a tua casa, uma promessa que estava sobre a tua vida, você não buscou no Senhor. No caso de Jacó, amém? E aqui um primeiro aprendizado que nós temos com essa palavra é: as palavras de sentença que aceitamos podem nos levar para longe da promessa de Deus. Você consegue identificar agora alguma palavra de sentença, daquela que falamos, ou alguma outra que o Senhor está colocando no seu coração, que alguém um dia proferiu sobre a sua vida e você aceitou? Porque é muito interessante que quando isso acontece e nos fere muito, a gente bloqueia. A gente esconde no nosso subconsciente e simplesmente não lembra, mas vive de acordo com ela. Não, isso é muito louco. Eu sei que é louco, mas você faz. Porque eu já fiz e eu creio que muitas outras pessoas ainda continuam fazendo até hoje. Porque se tem alguém aqui que faz, eu creio que o Senhor vai te levar de volta para a terra prometida. Amém? Irmãos, um segundo aprendizado poderoso que eu creio que o Senhor tem para a sua vida, através dessa ministração, é que Deus nunca perde o controle da situação. Mesmo em meio à sua confusão, mesmo em meio à minha confusão, observe que Jacó, ele passou por um processo, quando ele vai para a casa do seu tio Labão. Foi um processo que ele precisou passar, não foi simples. Vamos ver que ele simplesmente precisou trabalhar duro, 14 anos, 7 anos por ser enganado, e mais 7 anos para de fato casar com a mulher que Deus tinha determinado para ele, e que ele entendeu do Senhor que era a mulher para ele. Foi um processo para moldar o seu caráter. Deus, ele nunca perde o controle da situação. Porque às vezes o processo que você está passando é necessário para Deus moldar o seu caráter, para fazer você voltar para os caminhos dele. Porque uma palavra, ela pode ser tão poderosa sobre a tua vida, que você está vivendo por ela durante anos, e Deus precisa te trabalhar no processo. Deus primeiro precisa transformar o seu caráter, que durante muito tempo foi moldado erradamente. Irmãos, o resultado final, ele é sempre a promessa. Independentemente se você está aqui hoje, nasceu em um berço cristão e não se desvirtuou do caminho e seguirá para a promessa de Deus, ou se você um dia se perdeu no caminho e Deus quer te encontrar para que você volte para a promessa. Jacó, ele passou por um processo que ele escolheu viver. E agora tem mais um aprendizado do Senhor para a tua vida. Porque eu sei que você às vezes fica perguntando, se questionando, como assim ele escolheu viver? A culpa não é dele, se foi a mãe que colocou esse nome sobre ele. A culpa não é minha, se me chamavam de burro quando eu era mais novo. A culpa não é minha, se falavam que eu não daria em nada. A culpa não é minha se a minha família me rejeitou. Meu Deus, agora eu fiquei até... Irmãos, eu sempre falo com a juventude sobre isso, eu gostaria de falar com você também. Nós somos simplesmente culpados por aquilo que cremos e acreditamos. Nós somos responsáveis pela forma como interpretamos as palavras que declaram sobre nós. Se alguém declara algo sobre a tua vida, pode ser a pessoa que você ama. Se você leva essa palavra como uma verdade para você, sem primeiro entender o que Deus tem para você, você é culpado por isso. Não foi a pessoa que depositou, como nós vimos há 2 semanas atrás, um lixo sobre a sua vida, através da palavra do pastor Rubem. Mas Deus, ele é tão misericordioso, que mesmo em meio, como eu disse, a nossa confusão, ele está aqui, ó. Filho, eu vou te pegar na curva. Quando você estiver passando, eu vou estar lá dando um tchau, pedindo carona, eu vou entrar no teu carro. Que ele é Lorde. Jesus é um Lorde, o Espírito Santo é um Lorde. Ele não vai te afrontar. Às vezes acontece como aconteceu com Paulo, mas ele vai permitir com que você abra o seu coração para ele e tenha uma vida transformada. Como aconteceu com tantas pessoas aqui, como aconteceu, eu creio que comigo, com você.
Deus, Ele tem um momento para você. Jacó foge, então, para a terra, a casa do seu tio Labão. E isso aqui, irmão, é muito interessante. Eu adoro essa palavra. Tudo que passamos na vida tem esse objetivo de transformar o nosso caráter. Observe como você pode até prosperar. Às vezes, irmão, você sai da presença de Deus, às vezes você simplesmente não acredita mais no Senhor, não acredita mais no mover, e você se prospera. Ué, por que não? Às vezes você simplesmente vai para uma terra distante, longe da presença de Deus, e você fica rico. Ué, você tem livre-arbítrio para ser inteligente, irmão. Você tem livre-arbítrio para poder empreender. Simplesmente o que você tem aí nas suas faculdades mentais é entre você e você. Mas estar longe da presença de Deus é algo que você não pode pagar, não tem preço. Tem uma frase que eu amo, eu já falei isso já no culto jovem, é que o maior insucesso, acho que uma pessoa poderia ter, é ter sucesso naquilo que te afasta de Deus. Você pode ter sucesso na tua vida, mas se a presença de Deus não está contigo, e aí? Parabéns, você tem um limite. A tua vida vai até aqui, e depois? E aí, irmão, chega o tempo de voltar. Aí eu fico imaginando a cara de Jacó. Deus falando com ele depois de 14 anos, ele casou com a mulher, amém, glória a Deus, cheio de gado, porque Deus abençoou, ele ficou rico. E aí Deus estava trabalhando o caráter dele, transformando aquele homem. Deus fala, filho, está na hora de voltar. Mas voltar para onde? Voltar para a terra prometida. Porque o processo que você precisou passar aqui durante esses poucos 14 anos, né, trabalhando pouca coisa como escravo, está na hora de voltar, irmão. Está na hora de voltar para a terra prometida. Essa é a tarefa mais difícil que uma pessoa que vive uma mentira pode fazer. Você já parou para pensar nisso? Voltar para a terra prometida era algo que ele precisava necessariamente passar por Esaú. Não tinha como ele voltar para a terra prometida sem não encontrar o seu irmão. Seu irmão estava no caminho, pô. E aí? Imagina Deus falando para você, filho, você ficou muito tempo longe das minhas promessas, eu tenho um chamado para a sua vida, eu tenho um lugar para te levar, eu tenho uma experiência nova, um óleo novo para derramar sobre você, mas eu preciso que você volte para o lugar de onde você saiu. Aí você pode pensar assim, pô, mas tá tão bom aqui, agora eu tô rico, não dá só para ficar numa cidadezinha aqui perto, agora eu já casei. Tá, mas não pode, porque a minha presença vale mais, porque o lugar para onde eu vou te levar é muito mais valioso do que ouro, prata, gado, relacionamentos. Mas você precisa passar e confrontar o seu erro. Você precisa passar pela tua dificuldade, a maior dificuldade que eu sei que está aí no teu coração. Como eu falei, uma palavra de sentença que é declarada sobre a tua vida, às vezes você não lembra, mas tem alguma situação na tua vida que te faz tremer. Às vezes é encontrar uma pessoa, você não sabe por quê. Às vezes é estar perto da sua família, às vezes é iniciar um negócio. Eu não sei, irmão, o que te faz ter tanta dificuldade de fazer. Mas eu creio que Deus ele vai revelar para você. Porque certamente é algo que você foi marcado. Porque certamente é algo que marcou o teu coração. Mas sempre tem um momento de voltar. Não tem como ressignificar nada se você não passar novamente pelo crivo da dor, pelo processo, pela trilha daquilo que um dia você errou, daquele momento em que um dia você agiu de uma forma inadequada, como aqui Jacó aconteceu. Irmãos, encontrar Esaú significava muito mais, como eu falei, do que resolver um problema passado. Encontrar Esaú significava bater de frente com os teus erros. Significava simplesmente bater de frente com as suas escolhas erradas. Significava simplesmente enfrentar o espelho que mostrava quem ele escolheu ser até ali. É por isso que é tão difícil para você encontrar determinada pessoa.
É por isso que é tão difícil para você mandar mensagem para alguém. É por isso que é tão difícil para você abrir o Instagram de alguém. Eu não sei, Deus está falando comigo aqui, se você pegar, pegou. É porque é difícil, irmão, passar perto daquela pessoa que te gera sentimentos de dor. Sabe por quê? Porque quando você passou pelo, primeiro, processo da transformação do caráter, você sabe que no teu coração você precisa ressignificar aquele sentimento, mas você não consegue, porque a dor é maior do que você consegue suportar. Deixa eu falar uma coisa com você, você não precisa suportar não, você só precisa entregar para o Senhor, porque quem suporta é Ele. É quando você está com Ele que você consegue passar, porque se você está sozinho, não vai dar. Parabéns, como nunca deu até aqui. Uau! Jacó precisava se reconciliar com Esaú. E sabe qual é a tarefa mais difícil do que você se reconciliar com alguém? Você se reconciliar com você mesmo. Porque às vezes, irmão, quando você aceita uma palavra de sentença sobre a sua vida, e ela marca o seu caminho, e você simplesmente age de formas inadequadas, você não consegue se perdoar. A pessoa mais difícil que nós conseguimos ou precisamos, enfim, nos reconciliar é com nós mesmos. Porque não tem como você fugir de você. Você vai, olha no espelho e tá você. Você vai pro quarto, tá lá. E aí? Salvo exceções que não conseguem suportar, eu creio que você não está nesse lugar. Você tem uma chance de se reconciliar consigo mesmo. Amém? Voltando para a palavra, aqui nós temos um quarto aprendizado. Quando nós nos colocamos no caminho de volta da promessa do Senhor, esse é o caminho que nós vamos ter um verdadeiro encontro com Ele. Não tem como você querer ter um encontro genuíno e verdadeiro sem resolver problemas passados. Não tem como você querer encontrar o Senhor aonde Ele não está. Olha o que aconteceu com Jacó. Com a palavra que nós lemos e agora nós vamos falar sobre ela. Nós estávamos contextualizando. Irmão, Jacó, ele foi transformado, o caráter foi gerado. E quando ele estava voltando, ele fica desesperado. Sabe por quê? Porque primeiro, ele sabia que ele precisava encontrar Esaú. E segundo, ele sabia que Esaú marchava como com um exército para o encontro dele. Imaginando a cena. Vai todo mundo morrer. Meu Deus, eu roubei a primogenitura dele. Agora ele quer me matar. É mais ou menos o que você sente quando vai de encontro com uma pessoa que você feriu. E sabe o que Jacó faz? Ele bola simplesmente uma estratégia. O velho Jacó entra em ação. Ele manda primeiro as suas mulheres, ele manda o seu gado, até que, irmão, chega um momento que a palavra diz que Jacó fica só. Essa é a melhor das estratégias que o Senhor utiliza para te encontrar. E eu não estou falando de ficar de solidão. Eu estou falando de solitude, porque existe uma diferença entre solidão e solitude, amém? Solidão é, de fato, às vezes você se sente só, não tem ninguém para te abraçar, e aí você entra, enfim, está repreendido, mas depressão. Mas esse não é o caso. A solitude é o lugar onde você se conecta com você mesmo ou com o Espírito Santo que habita em você. É na solitude, irmão, que você encontra o Senhor. A palavra diz em Mateus 6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que o vê em secreto o recompensará. Aqui nós temos uma reflexão e mais um aprendizado do Senhor para nós. É na solitude que nós encontramos a Deus. Às vezes Deus está te levando para um lugar secreto. Às vezes Deus está te levando para um lugar que é para você se conectar com você mesmo. E alguns jovens falam: pô, eu não consigo, todo dia eu acordo 3 horas da manhã. Parabéns. Às vezes é um momento do Senhor para que você comece a buscá-lo mais. Mas você é preguiçoso e vai dormir. Não é uma palavra de sentença sobre a sua vida. É uma repreensão santa. Glória a Deus. Palavra dita com amor. Né, Pablo? Em nome de Jesus. Irmãos, na solitude as máscaras caem. Você não precisa fingir quem você
Não é. Aquela identidade que marcou a sua vida não precisa mais ser expressa. É você com você mesmo. Por isso que é tão difícil você ficar nesse momento, nesse lugar. Porque você não tolera, não suporta olhar para dentro de você e ver a marca que está no seu coração, ou a identidade que foi gerada em você. Jacó, durante 14 anos, ele lutou. Meu Deus, é um homem que não parava de trabalhar incessantemente. Ele não tinha tempo para pensar naquilo que ele fez. Ele não tinha tempo para pensar em quem ele se transformou, ou em quem ele decidiu ser, por conta de um nome. Era o tempo todo correndo. Irmão, sabe o que você faz? Quando você não procura o teu lugar de solitude, ou você não aceita quando o Senhor está te trazendo para esse lugar, você age como Jacó. Você começa a se envolver em diversos ministérios e uau, tá o dia todo na igreja. Não estou falando que isso está errado, mas ainda assim, tem gente que age dessa forma porque está buscando ou está fugindo, como Jacó, do lugar secreto. Às vezes você começa a se enfiar em trabalho, parabéns, você é inteligente, você prospera, mas você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para Deus. E aí? Valeu a pena? Às vezes você começa a se envolver em jogos. Meu Deus, aí não dá, né? Não dá nada, mas esse aqui. Aí você começa a se envolver em jogos ou em algo que é extremamente ilícito, em hobbies. Você começa a correr, só começa a pesquisar coisa de corrida, começa a comprar, vira um consumista. Não sei qual é o hobby que você tem. Começa a se envolver em outros talentos como musicais, porque você não quer encarar a verdade. Nós agimos como Jacó. Não queremos ser confrontados com a verdade e por isso fugimos dela. Agora deixa eu te falar mais um aprendizado do Senhor que Ele revelou para o meu coração. Esse aqui eu adoro. Esse aqui é meu top 3. Não tem como ser transformado, irmão. Escute. Não tem como ser transformado aquilo que não foi revelado. Se você não revela, como é que você vai gerar uma transformação no seu coração? Se você não confessa para o teu irmão, se você não confessa para Deus, como é que você quer uma transformação? Minha vida é sempre a mesma. Eu não consigo sentir a presença do Espírito, ou eu não consigo fluir, enfim, eu não consigo me reconciliar com fulano, com ciclano. É sempre a mesma coisa de sempre. Por quê? Porque é a pergunta que eu te faço. O que está escondido aí no teu coração que você não revela ou nunca revelou, que você não consegue ter essa transformação que Jacó teve? E nós vamos falar sobre isso. Ou de repente uma pessoa que você admira muito teve. Irmãos, é no lugar de solitude que você é confrontado. E é nesse lugar que Jacó lutou. É nesse lugar que você ou eu começamos a confrontar ao Senhor, começamos a brigar com Ele, literalmente. Aonde você estava quando a minha mãe me largou? Aonde você estava quando fulano abusou de mim? Aonde você estava quando o ciclano disse que eu não daria em nada e por isso eu não sou repreendido, você será um nada? Aonde você estava quando disseram que eu não conseguiria passar nessa faculdade para os jovens? Aonde você estava quando disseram que eu não teria uma família? Por que permitiu que falassem isso para mim? A pergunta que às vezes eu acho que Deus queria te falar é: por que você permitiu que essa palavra entrasse no seu coração? Você é responsável por aquilo que você acredita, irmão. E foi nesse lugar que Jacó abriu o coração dele. Foi nesse lugar que Jacó ele rasgou o seu coração e provavelmente ele se questionou ao Senhor: por que esse nome? Por que isso? Por que aquilo? Irmão, deixa eu colocar uma frase no teu coração. Deus não tem problema com os seus questionamentos. Às vezes você veio de uma igreja, enfim, às vezes você veio de uma doutrina em que te orientaram, você aprendeu a não questionar o Senhor. Irmão, Deus não tem problema com o seu questionamento. Ele tem problema com a tua falsidade. Ele tem problema quando você mente para Ele. Ele tem problema quando você esconde as coisas dele. Sabe por quê? Porque a palavra diz que o Espírito sonda o teu coração. Então Ele te conhece muito mais do que você mesmo. Ele tem problema quando você tenta fingir para Ele ser uma pessoa que você não é. Não tem como gerar transformação se você não vive a solitude ou vive esse momento no Senhor.
naquele lugar aparece um homem para Jacó. E é interessante que, como eu disse, Jacó, a vida inteira dele foi marcada por lutas. E aquele homem conhece a linguagem de amor de Jacó, que é o quê? A luta. Ele lutou no ventre de sua mãe, ele lutou contra o seu tio Labão, enfim, e ele lutou contra tantas outras pessoas. E aí, naquele momento, o homem diz a Jacó: você quer lutar, Jacó? Então vamos lutar. E eles lutam a noite inteira. Jacó o questiona, enfim, como já falamos, abre o seu coração. E olha que interessante, sabe por que Jacó vence a luta e a palavra diz sobre isso? Não é porque ele bateu no anjo, não é, irmão. É porque ele se submeteu a uma vulnerabilidade de obediência. É porque naquele momento, quando ele abriu o coração, ele se rasgou diante do Senhor. Quando ele começou a questionar a Deus, ele simplesmente abriu aquilo que o marcava e ele permitiu com que o anjo ou o Senhor o transformasse por dentro. Vencer uma luta não necessariamente é sair por cima. Como nós vemos na palavra, o anjo, após essa luta, ele marcou Jacó. A palavra nos diz que o anjo tocou a coxa de Jacó e ele começou a mancar, e ele mancou durante a sua vida. Às vezes, o Senhor ele só quer marcar você. Essa marca que estava sobre Jacó, para pensar. Isso é muito interessante. Durante a vida inteira de Jacó, ele fez o quê? Lutou. Ele fez o quê? Ele fugiu. Ele corria e corria e corria. Após ele ter um encontro com o Senhor marcou Jacó. Deslocou a sua coxa e ele não poderia mais correr. O que o Senhor quer tirar da sua vida que está fazendo você o tempo todo fugir da presença dEle? Porque às vezes Deus ele só quer tirar algo de você, mas não é para te ferir, é para alinhar você. Porque após ser transformado em caráter, Jacó precisou ser transformado em coração. Ele precisou ter esse encontro com o Senhor, ele precisou ser marcado. Foi necessário que houvesse essa marca, para que após o encontro, todos os dias ele se lembrasse dela. Porque de nada adianta você vir aqui hoje e o Senhor está falando no teu coração. De nada adianta. Chega amanhã, você é confrontado novamente com o problema e você esquece, porque você não recebeu a marca de Deus. Você, irmão, só vai conseguir ser marcado pelo Senhor, primeiro, quando você encontrar o Senhor no secreto, e em segundo, quando você abrir o seu coração em espírito, em verdade, genuinamente, sem falsidade, sem mentiras e sem se esconder. Se você estava se escondendo até aqui, esse é o momento para você começar a ser verdadeiro com você mesmo, com a sua família, com a sua casa, com o Senhor. E eu gosto muito quando o anjo ele pergunta para Jacó, após marcá-lo, qual o seu nome? O anjo não precisava perguntar, e a gente já viu isso em diversas vezes na Bíblia, porque ele perguntou, ele já sabia, qual o seu nome? Às vezes o Senhor está perguntando para você, ei, qual a marca que te feriu? Está na hora de ser revelado. Qual o seu nome? Por que você age assim? E aí, ele fala, eu sou Jacó, o usurpador. Eu sou Jacó, aquele que suplanta. Eu não sei qual é o nome ou a marca que você está agora falando para o Senhor, você tem essa oportunidade. A marca que me feriu foi essa, a palavra de sentença que está me prendendo é essa. Porque Deus, eu creio que Ele está te questionando e te perguntando hoje, qual foi a palavra de sentença que está fazendo você viver uma mentira? Que está te dificultando de encontrar a verdade? Deus não tem problema com o questionamento, Ele tem problema com a sua falsidade. E é a minha também. Eu trago isso para mim, irmão. Deus me quebrou nessa palavra. Falo de coração para você. Até que finalmente o anjo fala a Jacó. E eu creio que é a palavra do Senhor para você. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Seu nome não será Jacó. Você não será mais essa pessoa que não vai ter um futuro.
você será bem-sucedido. Você não será mais essa pessoa que não terá uma família. Não, você será uma pessoa que através de você vai gerar uma família abençoada no Senhor. E você vai se casar e se assim Deus permitir, eu oro isso sobre a sua vida. Os seus filhos serão como um ribeiro e enfim, a tua casa será abençoada. Uau! Olha como houve ressignificação. Olha só, teu nome não é Jacó, teu nome é Israel. Qual é a palavra que o Senhor está sussurrando no teu coração hoje? Quem é você? A pergunta que Deus ele está fazendo hoje é: quem é você? Ele não está perguntando seu nome. É óbvio que não. Porque você vive fugindo, se escondendo, tentando controlar tudo, definindo o seu passado. Qual o teu nome? Eu gostaria de concluir essa palavra. Eu vou pedir o Ministério de Louvor para subir. Algumas perguntas eu gostaria que você refletisse, irmão. Quais palavras ou atitudes, qual a identidade você precisa deixar aqui no altar hoje? Eu vou pedir à igreja para ficar de pé. Se essa palavra fez sentido para você, eu gostaria que você agora refletisse. Quais palavras ou atitudes você precisa entregar para o Senhor hoje, para ter uma vida transformada? O que é necessário confessar? Qual identidade você está disposto a receber do Senhor hoje? O que você está disposto a viver, se de fato for mancar ou largar, para ter uma vida completamente dependente do Senhor? Não hoje, nessa manhã, mas a vida inteira. Para de receber migalha. É muito bom vir para o culto, levantar a mão e glória a Deus, mas ter uma vida completamente transformada é maravilhoso. Será que você não quer viver essa transformação? Porque você se apega tanto a essa palavra que te faz tanto mal. Eu gostaria de fazer uma oração sobre a sua vida. Eu gostaria de fazer 2 momentos de oração. Eu não vou pedir para você vir aqui até aqui na frente, mas eu vou pedir para você confessar aí onde você está para o Senhor. Se essa palavra, como eu disse, fez sentido para você, e tem uma palavra que Deus está colocando no teu coração agora, te fazendo lembrar um sentimento, uma atitude, algo que fizeram com você, e você precisa confessar para Deus, é a oportunidade que você tem. Você não precisa falar para mim, eu não quero saber. Você pode ser falso comigo, você não pode ser falso com Deus. Pai, nesse momento eu gostaria de pedir que o Senhor continue falando com os seus filhos. Eu oro para que no nome de Jesus o Senhor continue revelando a eles. Pai, quais foram as palavras, sentimentos, atitudes que marcaram os seus filhos e os estão fazendo viver longe da sua presença? Pai, eu te peço, em nome de Jesus, aqui há filhos com o coração disponível para que o Teu Espírito Santo esteja sussurrando. Eu oro e eu rogo ao Senhor para que no nome de Jesus o Senhor hoje faça algo novo sobre eles. Eu oro para que aqui haja um verdadeiro encontro que gere transformação. Eu oro para que hoje seja o Peniel e que através daqui eles saiam verdadeiramente transformados. Pai, qual a palavra? Pai, nós te entregamos esse sentimento, nós te entregamos esse nome, nós declaramos que Tu és santo e há uma palavra vindo do Senhor para nós, e que independentemente daquilo que nós fomos marcados, a nossa identidade é forjada pelo Espírito Santo. E eu creio que no nome de Jesus nós somos esses homens, essas mulheres, adornados pelo Teu Espírito, santos, imaculados, cheios de Ti. E que através de Ti, da Tua palavra e daquilo que nós viveremos hoje, o Senhor vai nos fazer voltar para o centro da Sua vontade. Eu creio que hoje é o início de um lindo futuro para os Seus filhos. E eu glorifico o Teu nome, pois eu creio que assim será. E eu creio que assim como foi de encontro a eles, esta palavra, através deles, chegará a muitas outras. Nós renunciamos, Senhor,
A palavra de hoje é renúncia. Nós renunciamos a Ti, renunciamos quem somos, o que fizemos, o que vivemos, se prosperamos ou não, nós renunciamos e nos colocamos no centro da Sua vontade. E que no nome de Jesus o Senhor nos marque, e que no nome de Jesus saiamos daqui marcados por Ti. Essa é a nossa oração.